Seja muito bem-vindo à nossa aula sobre o livro de Amós, continuando nossa série de aulas sobre os livros que compõem o Antigo Testamento, a Bíblia Hebraica. Continuemos agora a investigar os profetas menores, aqueles que se encontram na Bíblia Hebraica, no cânon judaico, como parte dos profetas posteriores, mais especificamente o quarto livro dos 4 profetas posteriores, chamado de os 12. Os 12 compõem os 12 profetas menores, e lembrando porque são 12, porque eles compunham um único rolo. São pequenas obras que cabiam em um único rolo de papiro, e por isso eram chamados simplesmente de os 12, e por isso compunham o Antigo Testamento enquanto um livro só, até hoje nas Bíblias hebraicas. E hoje trataremos sobre o livro de Amós, um livro muito interessante, muito importante também, que nos é importante por sua reverberação da teologia hebraica em outras questões, em outras teologias do Antigo Testamento e mesmo do Novo Testamento. Nós encontramos em Amós alguns temas que vão ser importantes quando forem retomados nos autores posteriores. Faremos uma brevíssima introdução, não poderemos tratar de tudo quanto ele pode ser tratado no livro hoje, mas meu intuito aqui não é abranger exaustivamente o livro, mas conceder ferramentas para aqueles que me ouvem, para que aqueles que me ouvem possam investigar por si só o livro de Amós. Então, iniciando, livro do profeta Amós. Amós era pastor em Técoa, nos limites do deserto de Judá. Vamos ler Amós capítulo 1, versículo 1. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa ou de Técoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Esse 2 anos antes do terremoto provavelmente faz uma referência a um terremoto que aconteceu no século VIII em Israel, e foi muito importante para aquela época, mas aqui não é simplesmente uma designação cronológica. Parece-nos que aqui o autor, quando faz a inserção dessa referência ao terremoto, parece-nos que ele está tendo em mente que este terremoto é um cumprimento das palavras de juízo de Deus sobre Israel. E por isso foi importante, pareceu importante a ele referenciar o terremoto logo na introdução de seu livro. Após um curto ministério realizado no santuário de Betel, vamos ler Amós capítulo 7, versículo 14. Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e cuidador de sicômoros. E em Samaria, nós temos esses capítulo 3 e capítulo 4, foi ele expulso de Israel, como acabamos de ler, por Amazias, e retomou suas ocupações anteriores. Então ele não fazia parte de uma classe dirigente do povo, ele era um cuidador, um boieiro, como aqui se diz, e colhedor de sicômoros, que era uma planta característica daquela região, e que, portanto, ele foi tirado do meio do rebanho justamente pelo Espírito do Senhor para profetizar ao povo. Os profetas serviam então de porta-vozes de Deus. Eles eram os conhecedores e os intérpretes da vontade de Deus, tendo em referência as mazelas do povo naquele momento. E por isso ele foi expulso, porque ele denunciou tudo aquilo que havia de errado no meio do povo naquela época. Ele prega no reinado de Jeroboão II. Nós lemos em Amós capítulo 1, versículo 1, o seguinte: Nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão. Este Jeroboão é o Jeroboão II, não é Jeroboão I. É bom salientar e deixar claro isso.
Jeroboão II reinou de 783 a 743, época em que o reino do norte atingiu o ápice de sua prosperidade, mas na qual o luxo dos grandes insultava a miséria dos oprimidos e na qual o esplendor do culto disfarçava a ausência de uma religião verdadeira. Então, Jeroboão II foi responsável por expandir as fronteiras do Reino do Norte, e com ele houve várias trocas comerciais no Reino do Norte, produzindo riqueza para Samaria e para as cidades que compunham o Israel, o Reino do Norte. Mas, ao mesmo tempo em que essa região ganhava popularidade e aumentava a sua riqueza, ela decaía e arrefecia na religião verdadeira. Ora, quando Jeroboão II expandiu os territórios, aqueles territórios também eram mesclados com sua religião, a religião dos hebreus. E por isso havia um sincretismo tremendo naquela região, na região do norte da Palestina, o reino do norte de Israel. E por isso também havia uma espécie de lassidão espiritual, um amornamento da fé naquela região, e as guerras políticas, os trâmites, nós temos vários reis sendo assassinados após Jeroboão, um após o outro, e isso a partir de guerras intestinas àquela sociedade, que fora ainda as guerras e os rumores de guerras exteriores ao Reino do Norte, que foi a Assíria, como instrumento da mão poderosa de Deus para a punição do povo. Então, enquanto que havia luxo nas casas, havia uma espécie de aborbulhamento da pobreza por parte dos mais necessitados, e os mais ricos se aproveitavam dos mais pobres para, a partir do trampolim dos mais pobres, ascenderem mais e mais no poder e na riqueza, algo que nós vemos ainda hoje. Não é preciso muito esforço para perceber isso. Qual é a mensagem de Amós? Yahvé, que é o nome divino anunciado em Êxodo capítulo 3, versículo 14, eu sou o que sou, e lá o nome de Yahvé, o nome o Senhor, que nós traduzimos por Senhor, mas na realidade não é propriamente Senhor, é um nome intraduzível, e por isso a Bíblia de Jerusalém não traduz. O nome de Deus é soberano Senhor do mundo, que castiga todas as nações. E aí no capítulo 1 e no capítulo 2, nós temos várias palavras de juízo contra as mais diversas nações da terra, daquela região, obviamente. E essas palavras de juízo possuem quase todas uma estrutura comum. E o interessante é que a última nação a qual é dirigida uma palavra de juízo é a própria Israel. Então Israel, imagino eu, os contemporâneos de Amós se sentiram profundamente conturbados, perplexos e escandalizados por Amós ter posto Israel no mesmo saco das nações estrangeiras e pagãs. Então, quando uma nação se torna idólatra de si, do poder, da autoridade, do dinheiro e de tudo mais, ela perde a sua especialidade aos olhos de Deus. Israel estava no mesmo nível de degradação, de idolatria, de prostituição cultica, sagrada, que as nações estrangeiras ao redor do povo de Israel. Então, nos capítulos 1 a 2, nós temos essa série de palavras de juízo contra as nações estrangeiras. Por exemplo, versículo 3 do capítulo 1. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Então, esse por 3 transgressões,
e por 4 não sustarei o castigo. Isto é, esse 3 e esse 4, muito comum na literatura hebraica, é meramente uma forma de explicitar um período indeterminado mais rápido de tempo. Não sustarei o castigo, ou seja, eu não deixarei de castigar este povo que é Damasco. Ok? Punirá duramente a Israel, obrigado por sua eleição a uma justiça moral maior. Então Israel não estava alheio ao juízo de Deus. Pelo contrário, o juízo ele é mais severo para o eleito, para aquele que possui a lei de Deus, possui conhecimento da lei. Diz assim: de todas as famílias da terra, somente a vós outro vos escolhi. Portanto, por causa disso, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Logo, a eleição de Israel por Deus torna-se não um privilégio, mas uma exigência de uma correspondência à lei de Deus que foi dada a Israel. Então, nós que recebemos a revelação do Cristo ressuscitado, nós não somos meramente privilegiados, mas nós estamos em um grau superior de responsabilidade diante de Deus para fazermos a sua vontade e seguirmos os seus mandamentos. Capítulo 6, versículo 8, temos ainda a referência ao dia de Yahvé, que será trevas e não luz, e a vingança será terrível. Em 5,18 diz o seguinte: 5,18: ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Então esse dia do Senhor, esse dia de Yahvé, que será trevas e não luz, é sempre uma referência a um evento de juízo, um evento em que o juízo será efetuado pelo próprio Deus. E esse juízo será efetuado, realizado através de um povo que Deus chama. 6,14 diz o seguinte: pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá desde a entrada de Amate até ao ribeiro de Arabá. E essa nação é a Assíria. A Assíria, em 722 ou 721, destrói Samaria e dispersa os israelitas do Reino do Norte, e nunca mais o povo do Reino do Norte será o mesmo, já que outros povos foram levados para habitar naquela região, e houve então um sincretismo e uma mistura que nunca voltou a ser a mesma coisa. Mas Amós vê ainda esperança, a perspectiva de uma salvação para a casa de Jacó. Capítulo 9, versículo 8, diz o seguinte: eis que os olhos do Senhor estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Então, no meio do juízo, nós podemos ver ainda o cuidado de Deus e a promessa de salvação de um resto de José, como diz lá em 5,15, que diz o seguinte: aborrecei o mal e amai o bem, estabelecei na porta o juízo, talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do resto ou do restante de José. Então nós temos aqui a perspectiva, mesmo que escassa, mesmo que nublada, de uma salvação futura, de que Deus preservará um resto para torná-lo grande novamente. Promessa que só será cumprida nos fins dos tempos, como o próprio Paulo afirma, o resto de Israel que crê no Messias e que também crerá, conforme Romanos capítulo 11.